Eu já estou aqui no estúdio com a dona Evolmara, doutor Nemias, advogado da família, juntamente com a doutora Hilda, né, que assistiram a reportagem da Gabriela Dias, é a segunda reportagem que mostra um assassinato. Vamos começar dessa forma. Ah, mas Mota, você já está pré-julgando, já está agindo como promotor de justiça, você não é policial civil, nem brigadiano, como é que você pode já pré-julgar uma situação assim? Nesses 34 anos de profissão, sendo que quase 18 deles aqui no Rio Grande do Sul, se bem que são 34 anos acompanhando a temática segurança pública e há quase 18 anos aqui. Eu sempre tive liberdade total de incentivar o trabalho das forças de segurança, Brigada, Polícia Civil, Polícia Penal, Federal, Rodoviária Federal, de sempre aplaudir. Quantas vezes, olha, se alguém me perguntar quantas vezes você já aplaudiu as polícias, Mota, eu acho que mais de 1 milhão de vezes eu aplaudi a polícia, ou as polícias. E se eu tenho liberdade para aplaudir e incentivar, quando as polícias fazem um bom trabalho, e na maioria das vezes isso é o que acontece, eu também tenho total liberdade de emitir a minha opinião quando eu me deparo com uma aberração, que é esse caso. Podemos definir com vários adjetivos a morte do Eric Vargas. O Eric, filho da dona Evolmara, que estava ao lado dele, a poucos centímetros do filho, quando ele, ou melhor, quando ela era a tia que estava com a tia dele que estava com a senhora no chão. Tia e avó. A tia e a avó, contendo o Eric que já estava caído no chão. Muita gente de sexta para cá, quando saiu a primeira reportagem, inclusive questionando, mas se a mãe, a tia, a avó estavam lá com ele, né, ele caído, por que não aproveitaram para algemá-lo? Ou então, se desse um tiro no joelho, na perna? A senhora recebeu, conforme a gente mostrou na sexta, e hoje a gente voltou a exibir as imagens, a ordem para que a senhora largasse meu filho. Largasse o seu filho juntamente com a sua mãe? Minha mãe e sua mãe minha tia. E a sua tia. Logo após obedecerem a ordem dos brigadianos, o que aconteceu? Nunca imaginei que iam atirar no meu filho naquele momento, mas já estavam com arma em punho para matar meu filho. Foi um assassinato cruel, brutal ali dentro de casa. Mentiras, alegações deles, que fizeram em legítima defesa. Não houve legítima defesa, houve um assassinato cruel ali na minha frente. Eu chamei a brigada para auxiliar, para levar meu filho para o hospital, para ele receber atendimento. Ele é um paciente psiquiátrico, ele é tratado lá no ambulatório do Hospital de Clínicas. O objetivo era receber atendimento, amparo, para conduzir meu filho para o hospital. Mas eles já chegaram apontando arma de choque para o abdômen do meu filho. É nítido ali o laser na barriga do meu filho, que ele não está em sã consciência, aquilo dali foi uma agressividade. Dona Evolmara, desculpe interrompê-la, mas já interrompendo, há quanto tempo o Eric não usava droga? Desde fevereiro. Desde fevereiro, há meses ele não usava a maldita, a desgranhenta cocaína que eu já disse também na sexta-feira, é por isso que eu tenho tanto ódio, tanta raiva, tanto nojo, eu sei que são sentimentos nada cristãos, mas quem já teve um parente assediado, cooptado, né, transformado num verdadeiro zumbi, e eu já tive isso, já tive um parente dependente químico, e não foi um só não. A família toda sofre junto. E muitas drogas que os lacradores adoram dizer, né? Que maconha não faz mal, que nada... Muitas drogas desencadeiam doenças mentais. Qual era o diagnóstico do Eric? Era, primeiramente, transtorno de borderline. E daí, em fevereiro, ele teve outra internação que diagnosticaram esquizofrenia. Ou seja, um paciente de doença mental. Doença mental e tratado no ambulatório do Hospital de Clínicas, uma equipe multidisciplinar acompanhando ele. Fazia tratamento semanal no hospital, mais as medicações. O Eric teve uma recaída naquele dia 15 de setembro.
Ele não era usuário de drogas, ele teve uma recaída. E aí eu pedi ajuda para levar ele para o hospital, porque ele não estava bem, a cabeça dele ficou Ele tinha agredido a senhora ou qualquer outro parente? Não, ele empurrava as coisas, ele estava em surto, ele empurrava as coisas. Mas não agrediu assim. ninguém até então? Não, nenhum, todos nós estamos saudáveis, ninguém foi machucado. Quantas pessoas estavam na casa, além da senhora e do Eric? Além da avó e a tia também? E a tia, isso. O pai estava num curso e estávamos nós 3 com eles. E foi a senhora que acionou, que ligou para o 190? Não, eu estava com o Eric, pedi para minha tia ligar, a Márcia Angélica que ligou. E ligou também para o SAMU, porque muita gente questiona, tinha que ligar para o 192, para o SAMU, ligou também? Ligou para o SAMU, só que tem um protocolo, a SAMU não vem enquanto a Brigada Militar não está no local. Eu sou mãe do Eric, a gente faz tratamento há uns 4, 5 anos, já tivemos atendimento antes, que foi muito bom atendido, a gente foi bem atendido, conduzido para o hospital, mas sempre agiram na calma, nunca apresentaram arma para nós. Se tinham, tinham guardado. Sempre conversavam com o Eric e ele ia caminhando para a ambulância. Ele era um rapaz, assim, muito inteligente e ele conseguia. No momento ali, eu tinha acalmado ele. Eu vi, a primeira imagem da câmera corporal dos policiais da Brigada Militar, mostra ele sentado na cama, no quarto. No chão, no tapete, nós estamos. No tapete. Isso. A gente tem um tratamento multidisciplinar com familiares também lá no Hospital de Clínicas, aonde tu aprende a lidar com o paciente. Tu nunca vai bater de frente, vai gritar com o paciente, vai instigar ele a ter um novo surto, uma nova crise. O primeiro passo é encaminhar para atendimento especializado da saúde mental. E acalmá-lo. Eles instigaram o Eric, já apontando a arma de laser para ele, a ele de novo descompensar. E a voz do brigadiano também, que é bem incisiva, tudo isso contribuiu. Mas o brigadiano, ele chega de uma forma, digamos, até cordial. Como é que muda isso? Porque ele chega falando assim, tá tudo bem, como é que ele tá, né? E depois, a partir de que momento isso muda? O comportamento dos policiais que atenderam a ocorrência e que resultou nessa tragédia toda? Muda quando aí o Eric descompensa ali. Quando ele vê a pistola de choque? Isso. Aí ele começa a gritar ali, ele descompensa e daí o militar já dispara o taser e daí isso agita muito ele. E daí ele vai andando e o choque, ele cai um pouco na porta do quarto da minha mãe, na sala, daí devido a muito choque, daí ali ele tem a queda. Quantos choques ele levou? Ele levou, foi de 2 pistolas de taser. Cada brigadiano acionou pistola de taser, né? A taser, a pistola de choque, por uma vez. Eu acho que é contínuo, não sei lhe dizer o certo. Não, mas os dois estavam com a pistola em mãos. Os dois dispararam. Isso. A pistola de choque. A pistola tá cravada nele ali, sim, certo? E ele tomou muito choque, tanto é que ele cai por causa do choque. E o brigadiano cai porque ele tropeça num tapete grande que eu tenho na minha sala enrolado. Não houve luta corporal. Isso é mais uma mentira. Luta corporal é partir mesmo. Pro fight não houve. E a história da sacada, que o brigadiano correria o risco de cair da sacada? Existe a sacada, só que o Eric estava bem longe dele da sacada. Essa versão da sacada, existe a sacada, mas o risco, o Eric está bem distante dele. Está bem distante. Ali eles agiram de uma forma criminosa, assassinaram meu filho dentro de casa. Nós já tínhamos contido o Eric, ali eles poderiam nos dar suporte para continuar contendo ele, para ele ser conduzido para o hospital e não virar a violência e a tragédia que aconteceu. Dona Evomara, nesse momento em que a senhora, atendendo a ordem dos PMs, se afasta junto com a sua mãe e a sua tia, e acontecem os disparos com as armas letais. Quem disparou primeiro? Foi a policial feminina ou foi o PM? Eu estava de costas, depois eu fiquei sabendo pelo delegado que foi a policial feminina que deu o primeiro tiro. Ela deu o primeiro tiro. Foi no peito? Não, foi de lado, quase pelas costas. Quase pelas costas. Lado. E foram 3 tiros no total? 4. 4. 9 lesões por arma de fogo porque pegou cotovelo, mão. 4 tiros e 9 lesões por arma de fogo. O último foi no rosto? Acredito que foi no rosto. O último foi no rosto. No rosto.
Eu não perdi só um filho, eu perdi um amigo, um companheiro. Eu sempre ia com o Eric no Hospital de Clínicas fazer tratamento. Ele fazia cursos, fazia faculdade, a gente estudava junto, passeava junto, fazíamos compras junto. Tá um vazio, tiraram o meu filho de mim, eu tô assim, ó, o chão, tô sem chão, sem levar o maior e primeiro amor da minha vida, foi meu filho. Ele era filho único? Não, eu tenho uma filha também de 21 anos e o Eric tinha 29. 29 anos. Com relação às investigações, o IPM, que é o Inquérito Policial Militar, também o inquérito desenvolvido pela Polícia Civil, a senhora depôs na Brigada Militar, na Corregedoria da Brigada Militar, sim, na Delegacia da Polícia Civil? Na Brigada Militar eu fui dar o depoimento, mas na Polícia Civil eu não fui depor e encerraram como legítima defesa. Isso me deixa muito revoltada, braba, e muitas coisas que estão escritas lá também não conferem com o que mostra no vídeo e com a minha fala, 2 meses que eu luto dizendo que assassinaram meu filho dentro de casa. 2 meses que a gente não tinha acesso, a família, os advogados não tínhamos acesso ao inquérito. E a gente sem poder dar continuidade, mas mesmo assim eu sempre falava que assassinaram, foi um assassinato brutal dentro da minha casa. Eu estava lá, eu vi tudo, pude sentir, e mais dor ainda por ouvir as conversas, a situação toda bizarra, que ainda os deboches depois que com a mataram meu filho. divulgação das câmeras corporais. Isso, mais um tiro no meu peito, depois ouvindo toda essa pronúncia aí deles. Depois de todo o ocorrido com o meu filho. E 2 meses que eu não tenho o amor da minha vida, o meu primeiro filho, muitas coisas que a gente fazia junto, o tratamento, os estudos, é um vazio. Ele morava comigo. Minha outra filha não morava em casa, ela estuda em outra cidade. Era meu companheiro, meu amigo. Então, tô despedaçada. E cada vez eu levo mais um tiro no peito, conforme as notícias que vão vindo e que vão aparecendo. Toda a dor que eu tive naquele dia, o sofrimento, e depois ainda com as notícias, e com que foi legítima defesa, e depois ouvir o linguajar dos brigadianos também, já falando antes e depois também. Bom, depois da divulgação, né, dessas imagens terríveis das câmeras corporais dos PMs que mataram o seu filho, o que a senhora espera que seja feito? Eu espero que tenha justiça, que o Ministério Público veja o caso, veja toda a situação. A gente não aceita como legítima defesa. É bizarro, é absurdo tudo isso. Tudo que aconteceu lá dentro da minha casa, muitas mentiras. E estão brincando, estão de sacanagem, de brincadeira com a vida do meu filho, o desrespeito, o descaso. E governador do estado, Leite, tenha um olhar, uma atenção. Meu filho, no Rio Grande do Sul, em 1 ano, 40 pessoas são assassinadas pela Brigada Militar em crise de saúde mental. O Eric é o 41, meu filho não vai ser mais um número. A gente vai lutar e vai buscar justiça. Quantas famílias? Eu choro, eu sofro, mas tem mais 41 famílias sofrendo e chorando. O Eric é o 41, em 1 ano, assassinado pela Brigada Militar em crise de saúde mental. Existe um estudo. Doutor Neemias, no âmbito jurídico, o que está sendo feito pelo senhor como advogado da família, essa questão da análise dessas imagens gravadas pelas câmeras corporais dos brigadianos, já existe um prazo para o Ministério Público se manifestar, o que o senhor espera na questão jurídica, doutor? Bom, em primeiro lugar, boa tarde, Mota. Boa tarde, doutor. Parabéns pelo teu programa de excelência, como sempre. Muito obrigado. Imediatamente após termos acesso às imagens das câmeras, de imediato, que foi somente na segunda-feira, depois de concluído o inquérito policial. Há uma semana, então? Há uma semana. Nós passamos quase 2 meses tentando acessar esse inquérito. Nada foi concedido. Nós tentamos o Poder Judiciário, mandado de segurança, acionamos a Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados e nada. Somente quando foi concluído o inquérito policial remetido ao Poder Judiciário, que aí perdeu o objeto do mandado de segurança. Aí juntaram as câmeras, quando nós analisamos as câmeras, no primeiro momento, que foi na segunda-feira passada, de imediato nós detectamos que
existiam elementos ali que afastavam a legítima defesa. Na terça-feira, de imediato, nós já fizemos um contraponto àquele inquérito policial da Polícia Civil, que respeitamos, mas divergimos muito. Fizemos um contraponto técnico e encaminhamos ao Ministério Público na terça-feira mesmo, pedindo para que o Ministério Público ofertasse a denúncia contra os policiais. Então o MP já está com essa situação desde terça-feira, amanhã completa uma semana também. Isso. O Ministério Público Estadual, ele, a partir da nossa manifestação e recebendo o inquérito, ele requeriu novas diligências. Ele requereu, inclusive, que a autoridade policial fizesse a oitiva da senhora Evomara, que foi uma das principais testemunhas do fato, que ela estava no local. O que não tinha acontecido até então, né? O que não tinha acontecido até então. Ela estava de atestado médico, então, com questão de um trauma psicológico muito grande, nós juntamos a manifestação à Polícia Civil, referente à questão que ela não poderia ser ouvida naquela época e depois não chamaram mais. A questão toda que afastou a legítima defesa foi a contenção. No momento que a família, o Eric cai, a família imobiliza, contém o jovem, ali cessou qualquer possibilidade de legítima defesa. Porque ele estava contido. Tem outra questão muito esdrúxula, que é a questão que no momento que ele está contido, há uma ordem da polícia, dos dois policiais, para que largassem ele com as armas já em punho, armas de fogo, e o policial não estava desequilibrado. Há no inquérito policial que ele estaria desequilibrado por um depoimento da policial feminina que não estaria em condições. Não. Aparece nitidamente nas câmeras que o policial já está de prontidão com sua pistola 9mm e a policial também. E há o comando de larguem ele. Então eles foram obrigados a largar o jovem Eric. A partir desse momento também há no relatório que a Polícia Militar fez diversos comandos verbais para caracterizar aí talvez um uso diferenciado de força, só que isso não existe. Basta assistir, eu até assisti mais de 10 vezes aqui tentando achar onde é que eles escutaram isso. E não existe nas câmeras corporais nenhum momento, nenhuma ordem para parar. Simplesmente o jovem, no momento que ele é largado da contenção pelos familiares, ele fica em pé, faz um movimento e de imediato os policiais já começam a atirar, sem avaliar sequer proporcionalidade dos tiros. Então não há ordem ali e o jovem estava desarmado, ele não tinha nenhuma faca, ele não tinha arma de fogo. Os policiais sabiam que se tratava de um paciente psiquiátrico, eles sabiam, desde o início, eles foram informados pela genitora da vítima. Então nesse momento que o rapaz levanta, já começam de imediato a atirar contra ele. O processo, o devido processo legal, é o lugar onde se discute mérito. Então, o que nós queremos? Nós queremos que o Ministério Público ofereça a denúncia contra os dois policiais, porque há, a nosso entender técnico, provas da materialidade, indícios de autoria, que é suficiente para que haja a tramitação do processo, e que dentro desse devido processo legal, os policiais militares possam executar as suas defesas. Mas as câmeras são nítidas. Naquele momento que o jovem foi solto pelos familiares, por ordem da Polícia Militar, não houve nenhum comando verbal para ele parar, nada, nenhuma atitude da polícia. Tá? Eles simplesmente atiraram contra o rapaz. O segundo ponto que o senhor falou até anteriormente, naquele momento que ele estava caído no solo, contido pelos familiares, os dois policiais em pé deveriam algemá-lo. Eles não fizeram. Ao contrário, eles permitiram que o jovem, então eles assumiram um risco ali, eles permitiram que o jovem ficasse em pé e sem nenhum comando verbal eles começaram a disparar. Na verdade, o que a família quer, e o senhor representa não só a dona Evomara, mas todos os familiares, é justiça. Justiça. Né? Justiça e a punição dentro da lei para os brigadianos que participaram, desculpe, mas não tem como fugir deste verdadeiro assassinato. Porque foi um assassinato. Eu aprendi, repito, novamente vou me basear nesses 34 anos de experiência. Eu aprendi que não dá para brigar com a imagem. E não só com a imagem, mas com o áudio. Porque tá tudo aí, ó. Me libera o áudio, por gentileza, o Vladimir. Libera o áudio, não só as imagens. Eu quero as imagens com áudio. Porque tá tudo aí, as próprias câmeras corporais. E aí eu quero refazer, a dona Evomara citou o governador Eduardo Leite. Governador que foi um grande batalhador para a aquisição das câmeras corporais para a Brigada Militar e para a Polícia Civil e também para a Polícia Penal. O senhor governador Eduardo Leite, que lutou bravamente
para que as câmeras corporais fossem compradas e fossem testadas. E eu lembro que primeiro, né, teriam feito o teste com um outro modelo que não deu certo. O senhor, o comando-geral da Brigada Militar, a diretoria da Polícia Civil. Eu lembro que o senhor sempre disse, né, as câmeras corporais servirão para o quê? Para mostrar a verdade. Às vezes inocentando um policial injustamente acusado, às vezes o contrário. E até agora o governador Eduardo Leite não se manifestou a respeito das imagens das câmeras corporais que ele lutou para conseguir. O governador lutou para conseguir. Nós tentamos contato, não tentamos, Elian Salazar, com a Secretaria de Segurança Pública? Elian, nós tentamos contato com a Secretaria de Segurança Pública, Elian? Sim, neste momento, inclusive. Né? E aí disseram o seguinte, eu ouvi na redação a conversa, tá? É que o que a Corregedoria decidiu está decidido e agora é só a Corregedoria que pode se manifestar. Gente, não é assim não. Nós tentamos entrevista com o Mariqueda, né? E ele que é o secretário de Segurança Pública, né? O coronel Mário Iqueda. Exato, e ele disse que se a Corregedoria vai se pronunciar por nota, eles não vão passar por cima da Corregedoria. O secretário de Segurança Pública falou que não tinha como passar por cima da própria Corregedoria da Brigada Militar, é isso? Exato, e a Corregedoria continua dizendo que foi uma ação em legítima defesa. A esperança absurdo, de você... Absurdo isso, absurdo. Eu espero que o Estado veja isso e tome providências. É uma vergonha para o Estado do Rio Grande do Sul isso. Uma vergonha, eu estou revoltada. Eu quero justiça. Eu sou mãe, eu perdi meu filho. Vocês estão de palhaçada comigo. Absurdo. Justiça já. A esperança de vocês está no MP, né? Nossa esperança está no Ministério Público. Estamos aguardando agora o Ministério Público se manifestar, né, após essas novas diligências, mas a nossa esperança está totalmente dentro do... O Ministério Público é o dono dessa ação penal, né, porque se trata de um homicídio doloso, doloso ou culposo, se trata de um homicídio, um crime contra a vida, então ele é de competência do Tribunal do Júri, por isso que tramita o expediente na vara do júri. Correto. Então o Ministério Público agora que decide se denuncia ou não denuncia, cabendo aos advogados, representantes da vítima, no caso, recurso ao chefe do Ministério Público Estadual. Tá? Se o Ministério Público não denunciar, doutor? Cabe recurso no prazo de 30 dias ao Procurador-Geral de Justiça, que nós vamos recorrer, naturalmente. Nós temos que expor essa situação, porque se houve qualquer possibilidade de legítima defesa lá no início da ação policial, lá no início, quando o jovem levanta e caminha, a partir daquele momento que ele cai no chão, ele é contido pelos familiares. E foi totalmente interrompida a questão da legítima defesa, porque os familiares seguraram o jovem, ele não manifestava nenhuma situação, e ali foi a falha da Polícia Militar. Em vez de algemá-lo, até mesmo conter de qualquer forma o jovem que já estava no chão, eles deram uma ordem totalmente invertida. Largar, o jovem levantou, não houve nenhum comando posterior, e a partir do momento, os tiros contínuos, sequer houve ali uma questão de proporcionalidade de força. Foram muitos tiros contra o rapaz naturalmente, o primeiro impacto, o tiro veio da parte posterior, ele deslizou para frente, e obviamente que, como ele estava em surto psiquiátrico, no momento que ele começou a levar tiros, é natural que a pessoa tente se defender. Na realidade, talvez o jovem possa ter impelido por estar levando tiros, talvez ele provavelmente estava desconexo com as suas informações mentais, ele avançou na direção do policial, mas porque ele já tinha levado vários tiros, e houve ali sim a falha do órgão policial, o Estado falhou no sentido que mandou que os familiares o largassem. O Eric foi largado à própria sorte, no momento que ele ficou largado pelos familiares. Literalmente, né? Literalmente. Ficou em pé. Eu quero reforçar algo que é muito importante, mas é a premissa do bom jornalismo, que é o jornalismo praticado aqui pelo grupo Band RS. Os microfones estarão completamente abertos e disponíveis ao Coronel Mário Iqueda, secretário estadual de Segurança Pública, ao diretor da Polícia Civil, né? Doutor Heraldo, não é isso? Isso. Doutor Heraldo, e também ao governador do estado, Eduardo Leite. Então, a todas as pessoas que foram citadas por mim, que foram citadas nessa entrevista, os microfones
e o espaço estarão garantidos e estarão abertos para todos. É a premissa do bom jornalismo, que é o jornalismo praticado pelo Grupo Band RS. Eu quero deixar mais uma vez isso bem claro. Tenho liberdade para comentar. Tentamos contato pela manhã, não conseguimos, mas os microfones e o espaço estão abertos e garantidos, ok? Quero fazer uma pergunta para a doutora Hilda. Doutora Hilda, a senhora tem quanto tempo de advocacia? Tem pouco tempo, 2 anos. E a senhora já se depara com um crime dessa repercussão? Com certeza. São cenas bem chocantes, né? A gente consegue analisar a ausência realmente da legítima defesa através das câmeras, né, dos policiais. E no inquérito nós conseguimos verificar também as divergências que foram apontadas no relatório da Polícia Civil com as câmeras de segurança. Por exemplo, que o Eric teria entrado em luta corporal e derrubado o policial masculino, o que não aconteceu, né? Bom, as imagens não mostram isso, né? As imagens não mostram isso. O policial, ele andava de costas e tropeçou em um tapete que estava enrolado na residência da Evomara, e isso não aconteceu. Outro momento muito importante é que no inquérito consta que a policial feminina deu ordem de rendição para o Eric enquanto estava no chão, e isso nunca aconteceu. Então, são todos esses pequenos detalhes e elementos que, ao final, mostram que não ocorreu a legítima defesa. Bom, eu quero agradecer de coração a dona Evomara, né, deixando claro que a Band RS está sempre ao lado da justiça, sempre buscando, além de noticiar, ajudar a fazer valer a lei. Sim. Então, esse é o nosso papel. Além de informar, a gente dá espaço para que a verdade, né, venha à tona e para que os responsáveis sejam punidos dentro da lei. E eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, a sua confiança na nossa equipe, agradecer também ao doutor Neemias, à doutora Hilda, muito obrigado pelo convite, né, por terem aceito o convite de participarem ao vivo do nosso programa, tá? Muito obrigado de coração. Quem está apoiando é o Fórum Gaúcho de Saúde Mental, já fizeram a 2ª nota de repúdio contra o assassinato do Eric. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar agora o Ministério Público. Mais uma vez, Obrigada. Muito obrigado, tá? Obrigada. Muito obrigado. Que a Obrigado justiça mesmo. seja feita. Amém, Obrigada. amém. Obrigado por lá. Muito obrigado. Doutor, grande abraço. Doutora, grande abraço. Um grupo criminoso que planejava atentados contra